Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina com o texto de Lucas 18, de 1 a 8. Jesus contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: "Embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha, por fim, esbofetear-me." E o Senhor acrescentou: "Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses últimos versículos, eles são impactantes. Olha o versículo 7. Jesus diz: "E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos, lhes fará justiça muito em breve. Mas o Filho do Homem, quando voltar, encontrará a fé sobre a terra?" Que pontos maravilhosos para a nossa compreensão e oração e compromisso. Aqui Jesus já está dizendo. Antes, ele nos incentiva a sermos orantes, a não desistirmos, a orarmos sempre, mesmo que aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos pedindo, intercedendo, não venha no nosso tempo devido. Jesus, ele vai muito além. Ele nos mostra com isso: orai sem esmorecer. Ele está nos mostrando que o Pai Celeste, ele fará justiça, ou seja, ele vai nos dar aquilo que for justo para a nossa salvação. Ele vai nos atender naquilo que for justo para a salvação da pessoa. Jesus já está mostrando aqui que deve insistir na oração, sim, mas nem sempre aquilo que nós estivermos pedindo, intercedendo, exatamente vai acontecer. Porque Jesus foi claro: Ele fará justiça aos seus eleitos. E aqui nós nos enquadramos também. Os eleitos não são só aqueles de 2000 anos atrás. Quando Jesus constitui os apóstolos e funda a igreja, é para que todos, como disse em Mateus 28, ide por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem discípulos. Ou seja, nós somos esses eleitos. E é que graça nós podermos diariamente ouvir Deus falando para nós. O próprio Salvador, o próprio Redentor da humanidade, o Criador da humanidade, nos falando, nos orientando e nos incentivando. Ele incentiva aqui uma amizade com Deus, uma amizade com a Trindade Santa. E essa insistência nossa em oração vai nos fazendo acolher o tempo de Deus, a vontade de Deus. É interessante quando Jesus diz: "E Deus, o Pai, não fará justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar." Deus é Deus. É a sabedoria muito infinitamente maior do que nós. Mesmo que a gente imagine que a nossa necessidade é agora,
Se o Senhor não nos atendeu, é porque nós estamos enganados. Virá o tempo devido. Porque é lindo quando Jesus diz, não fará justiça, e a gente sabe, só os justos entrarão no reino dos céus. Esse tempo de oração, de intercessão, está amorizando o nosso coração, está justificando o nosso coração, a nossa mentalidade, está nos tornando justos para o reino dos céus. E fará justiça, nem sempre Deus vai atender os nossos pedidos, mas Ele atenderá sempre as nossas necessidades, principalmente as necessidades para a nossa salvação. Se Ele não está nos atendendo naquele tempo que nós achamos que deveria ser, é porque tem algo grandioso, infinitamente maior, já agora, mas principalmente eternamente. O Senhor, Ele nos incentiva a termos amizade com Deus, a sermos íntimos de Deus. Sim, porque quando nós nos encontramos com pessoas diariamente e quando nos abrimos à graça para uma amizade fraterna, verdadeira, vai criando uma intimidade. Aqui Jesus diz, aqueles que eu clamo a Ele dia e noite, ou seja, dia e noite estão com Ele, estão sendo cada vez mais próximos de Deus, amigos de Deus. E com isso nós vamos nos amoldando à sua mentalidade, ao seu evangelho. Essa é a maior oração, a maior resposta que nós podemos ter. Sermos adoradores do Senhor e seguidores, seguindo os passos, imitando a Jesus. E Ele não nos deixará faltar o necessário, aquilo que nós necessitamos, nem sempre o que queremos. Mas uma coisa Ele nos pede, é o último versículo. Quando o Filho do Homem voltar, e Filho do Homem aqui com H, para simbolizar Ele, Jesus Cristo, encontrará a fé sobre a terra. Ou seja, essa oração diária, ela precisa aumentar a nossa fé, porque a nossa fé em Jesus Cristo, essa fé em Jesus Cristo nos faz transcender, essa fé em Jesus Cristo nos faz renunciar ao pecado, essa fé em Jesus Cristo nos faz renunciar até coisas lícitas para dar um passo além para a vontade perfeita de Deus. Sim, dar um passo além daquilo que normalmente a gente possa estar fazendo, até lícito, até válido, mas existem projetos muito maiores para nós, como foi o caso de Maria Santíssima, que ela tinha um projeto maravilhoso com José, constituir uma família e ter muitos filhos, mas o projeto de Deus para eles era a Sagrada Família em Nazaré. A nossa oração diária, o clamar a Deus dia e noite, estar próximo a Ele, vai nos transformando e a nossa fé faz com que a graça de Deus aconteça em nós. É a nossa fé com que a graça de Deus acontece. A partir até dos nossos pedidos, das nossas intercessões, mas até se Ele nem nos atender, é porque Ele tem um projeto acima do nosso infinitamente e foge até muitas vezes a nossa compreensão. Mas o nosso papel é interceder, é orar diariamente, dia e noite, como o Senhor nos falou hoje. Façamos então esse compromisso de sermos pessoas que intercedem, pessoas de oração e que entregam, se abandonam no Senhor, porque, como disse Jesus, o Pai fará a justiça aos seus eleitos, aqueles que têm fé. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.